Bom dia, irmãos e irmãs. A paz de Jesus e o amor de Maria. Amém? Hoje, 6 de janeiro de 2021. Estamos aqui reunidos para partilharmos, para refletirmos a palavra de Deus. A liturgia que o Senhor tem a nos trazer hoje, quarta-feira, depois da Epifania do Senhor. Estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e irmãs, a primeira leitura ela vem da 1 João, capítulo 4, dos versículos de 11 a 18. O salmo responsorial é o Salmo 71, que nos diz: As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. E o Evangelho de Jesus Cristo, narrado por Marcos, capítulo 6, dos versículos 45 ao 52. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Depois de saciar os 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a entrarem na barca e irem na frente para Betsaida, na outra margem, enquanto ele despedia as multidões. Logo depois de se despedir deles, subiu ao monte para rezar. Ao anoitecer, a barca estava no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ele viu os discípulos cansados de remar, porque o vento era contrário. Então, pelas 3 da madrugada, Jesus foi até eles, andando sobre as águas, e queria passar na frente deles. Quando os discípulos o viram andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma e começaram a gritar. Com efeito, todos os tinham visto e ficaram assustados. Mas Jesus logo falou: Coragem, sou eu, não tenhais medo. Então, subiu com eles na barca e o vento cessou. Mas os discípulos ficaram ainda mais espantados, porque não tinham compreendido nada a respeito dos pães. O coração deles estava endurecido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Meus irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela vem nos trazer alguns aspectos. E o principal aspecto da liturgia de hoje é Jesus querendo entrar na nossa barca, na barca da nossa vida. Percebemos na liturgia que os discípulos estavam com o coração endurecido. A leitura que acabamos de ler, ela vem logo depois da passagem da multiplicação dos pães. Após Jesus fazer a multiplicação dos pães para mais de 5.000 homens, ele pede para os discípulos atravessarem o mar da Galileia, que Jesus ia se despedir deles e Jesus subiu ao monte para rezar. Jesus subiu ao monte para rezar e vendo que os discípulos estavam em dificuldade no mar, Jesus vai até eles e diz para eles: Coragem, não tenhais medo, sou eu. Meus irmãos e minhas irmãs, tantas e tantas vezes nós saímos de uma missa, saímos de uma reflexão da palavra de Deus, saímos de um momento de oração, saímos de um momento de multiplicação dos pães da nossa vida, saímos animados, fortalecidos, e aí nós vamos para o mar da vida. Nós saímos em direção ao mar da vida. Nós, como cristãos, a nossa vida ela está inserida numa sociedade, ela está inserida no mundo. E nesse mundo existem inúmeras dificuldades, existem inúmeras ventanias, turbulências que ocorrem na nossa caminhada de cristão ao longo da nossa vida. E muitas vezes, mesmo saindo animados desse encontro com Deus, nos
percebemos que estamos cansados de remar. Como nos diz a passagem, estavam cansados de remar contra os ventos, contra a tempestade que era contrária. Muitas vezes estamos buscando viver o reino de Deus, colocar em prática todos os ensinamentos de Jesus, mas no mar da nossa vida existe muitos ventos contrários, muitas tribulações contrárias. E vamos remando, tentando continuar na caminhada de Jesus, mas o vento quer nos empurrar, quer nos desanimar, quer afundar a nossa barca. E muitas vezes estamos cansados. E hoje Jesus vem dizer para cada um de nós: coragem, não tenhais medo, sou eu. Jesus hoje ele quer entrar na nossa barca, na barca da nossa vida, meu irmão, que está diante das tribulações, que está diante das tempestades, das ventanias. E quando nós permitirmos que Jesus entre na barca da nossa vida, o vento cessará e a calmaria chegará à nossa vida. A paz de Jesus entrará na nossa vida. Mas para isso é necessário que nós permitamos que Jesus entre na nossa barca. Nós não podemos ficar espantados e não permitir que Jesus entre na barca da nossa vida. Jesus está pedindo para nós permitirmos que Ele entre na nossa barca. Pois a partir do momento que estivermos com Jesus na barca da nossa vida, caminhando conosco, navegando conosco no mar da vida, as tribulações serão menores. A calmaria e a paz do Senhor reinará em nossa vida. E nós conseguiremos vencer as tempestades, as tribulações e os ventos contrários com muito mais tranquilidade. Jesus vem nos dizer nesta manhã, neste dia, nesta quarta-feira, que para podermos vencer todas as dificuldades da vida é necessário que nós estejamos na presença de Jesus. Que sozinhos ou longe deles, nós nos cansaremos de remar. Os discípulos estavam se distanciando e com o coração endurecido. Muitas vezes o nosso coração está tão endurecido que nós não vemos Jesus passando pela nossa barca e querendo entrar. Nós não permitimos que Jesus entre na nossa barca porque, como nos diz a passagem de hoje, nós estamos com os corações endurecidos. Portanto, meus irmãos e irmãs, neste dia, a passagem nos pede para orar, pois orando nós deixaremos os nossos corações abertos para receber Jesus na barca da nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.